Boa noite a todos. Que a paz de Deus continue conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Nosso irmão Cláudio, pode botar a cadeira, Cláudio, não tem problema não. Vai tocar a música do Padre Germano para a gente preparar o nosso ambiente para a nossa prece inicial. Obrigado, Cláudio. Bom, vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: a videira. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. São palavras de Jesus, estão em João, no capítulo 15, versículo 1. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações da sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre, de que o Pai é o dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus com a sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro da nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo no Senhor nos concedeu em Jesus. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio,
O seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Bom, meus irmãos, Jesus é o nosso maior guia, né? É o nosso maior modelo de perfeição. E é o governador do nosso planeta. E aí a mensagem nos traz a reflexão, né? De que nós, na nossa condição de seres humildes e necessitados de aprimoramento e iluminação, e é verdade, nós temos que reconhecer a nossa pequenez, moralmente falando. Eu tenho 2 metros. Não, é grande fisicamente. Mas dentro daquilo que a gente ainda precisa melhorar, nós ainda somos pequenos. E somos pequenos dentro do que nós podemos ser melhor. Reconhecemos as nossas limitações, mas nós somos... Boa noite, meu irmão. Nós somos mensageiros de Deus. Nós somos potencialidade de Deus. Nós podemos fazer muito, mas tem que sair de nós a iniciativa. Deus nos dá a ferramenta. E muitas vezes a gente observa, né, grandes irmãos que estão ou passaram por aqui, né? A gente tem o Divaldo, tem o Chico, tem Maria Teresa, tantas criaturas que, como espíritos ainda aqui lutando para vencer as suas imperfeições, fizeram muita coisa. Mas eu também gostaria de poder fazer, mas ainda tenho que reconhecer as minhas grandes limitações, mas podemos fazer todos os dias um pouco. E Deus é tão misericordioso que Ele coloca no nosso caminho sempre a oportunidade. Pequena para nós, mas será que é tão pequena para quem está recebendo? Quem está aflito? Aquele pequeno momento, aquele momento que a gente estende uma mão, que a gente dá um abraço, que a gente leva uma palavra de conforto, de esperança, para aquela criatura pode ser o divisor de água. Para a gente, a vida continua, a gente, falei lá, graças a Deus, conversei lá, tomara que Deus tenha ajudado, para a gente a vida continua. Mas para aquela pessoa que recebeu essa boa vontade, vai ser um divisor de água. Então, a gente não tem noção de como a gente pode fazer o bem com pequenas coisas. Enquanto a gente não está preparado para mudar o mundo, fazendo grandes coisas, vamos ser a potencialidade de Deus, instrumento de Deus, todos os dias, quando Ele nos der a oportunidade. Então, meus irmãos, que a gente possa levar esse sentimento, levar essa mensagem para cada momento da nossa vida, para que a gente possa estar sempre disponível a enxergar no próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse se nós estivéssemos do outro lado. Vamos agora elevar o pensamento a Deus e agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de mais um dia que Deus nos concedeu, ainda que esse dia tenha sido um dos piores dias da nossa vida. Mas o Pai nos deu força e chegamos aqui, nessa casa abençoada, com essas portas abertas, para nos acolher, para nos tratar como doentes da alma, como doentes do corpo, como uma escola de aprendizado, seguindo os ensinamentos de Jesus e aquilo que Deus espera de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Padre Germano. Obrigado à espiritualidade amiga dessa casa. E pedir à espiritualidade que possa, nesse momento de estudo, intuir, inspirar, iluminar o nosso querido irmão Henrique Miranda, que fará uso da palavra essa noite, para que ele nos traga aquilo que precisamos ouvir, para nos tornarmos melhores a cada dia. E assim, Pai, agradecidos por esse momento, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a reunião. E o nosso muito obrigado, em nome de todos os aprendizes do bem, ao nosso irmão que está aqui conosco, dividindo um pouquinho daquilo que a gente precisa muito aprender. Eu que agradeço, né? Por ficar aqui, né? Não, mas a luz no rosto. Estou acostumado agora de luz. Boa noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui. E, nossa, eu vim aqui da época da pandemia, né? Tava
né? Estava engraçado, não estava tão cheio, não estava, acho que está mais cheio hoje, mas tinha bastante gente, eu lembro. Mas uma alegria estar aqui com vocês, e a gente vai conversar, vai bater um papo sobre um evangelho no lar, um culto do evangelho, como vocês quiserem chamar, que aconteceu na casa de Pedro. Acontecia, né? Jesus fazia evangelho na casa de Pedro. E nesses evangelhos, ele tratava sempre de um assunto e que, nesse dia, o pessoal estava conversando sobre aquelas divisões dos fariseus, que os fariseus, eles tinham muita cisão, divisão, né? Então, discordavam de um ponto, discordavam de outro, então tinha aquele grupo que se simpatizava com alguma coisa, outro que antipatizava, outro simpatizava com outro ponto, e assim, né? Bom, e aí estavam conversando sobre isso, aí Jesus chegou e começou uma história que começa assim. Um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de moradores em zona distante da sede do seu governo. Eles se viam fustigados por uma febre maligna. Desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota de seus domínios, enviou mensageiros de confiança, conduzindo remédios à situação que estava muito perigosa, né, lá, e usou outra palavra aqui, e as providências foram tomadas, então, para esses mensageiros irem, né, preparados para levar medicamento, levar o socorro. Muito bem. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a brigar pela escolha dos caminhos. Uns queriam ir por um lado, um atalho, outros queriam ir pelo centro, outros queriam ir pela direita. Eu acho que eu fui claro, né? Pois é. Porque minha mulher falou, você não fala de política. Aí então só está falando, ó, foi por aqui, foi por ali, foi pelo meio, né? Agora, notem uma coisa, assim que eles saíram das portas do Senhor, eles já mudaram totalmente, já começaram a brigar. Enquanto estavam ali nos domínios, né, quer dizer, enquanto estavam no centro, né, era uma pessoa, né, tranquila, uma beleza, falando do evangelho, né? Passou da porta do centro, mudaram. Quer dizer, eles saíram dos domínios, mudaram, já eram outra pessoa. E isso é legal de pensar. Será que a gente muda quando sai daqui? Será que a gente fala diferente com o nosso chefe do que fala com outra pessoa? Será que se for o Maracanã, você vai se portar de outra maneira, diferente que você se porta aqui? Não é? Porque tá bem, ninguém vai fazer gol aqui. Né? Mas se quiser gol, não, pode pular, tranquilo, fica tranquilo, né? Não tem problema. Mas já pensaram nisso? O nosso comportamento. Agora passou o carnaval, as pessoas ficam preocupadíssimas com o carnaval. E olha, a gente fez 2 programas na Rádio Rio de Janeiro, a gente fez 2 programas sobre carnaval. Os 2 a gente falou a mesma coisa. O problema não está no carnaval, o problema é a gente. Como é que eu me comporto? Como é que eu sou no carnaval? Né? Porque aí, no carnaval, a gente não coloca a máscara, a gente tira a máscara. Não é? A verdade é essa, gente. Então, essa galera, né, começou a brigar e queriam para um lado, queriam para o outro, queriam tudo dali, né? E começaram a brigar. E o que está acontecendo? A gente tem que pensar um pouco sobre o que Jesus está contando para a gente. Porque essa história parece que Jesus contou agora de manhã, né? Como é que a gente está se comportando fora dos domínios, entre aspas, né, do Senhor? Quer dizer, quando a gente acha que o Jesus, Deus, os espíritos amigos não estão olhando a gente. E eu vou contar uma coisa para vocês. Né? Aliás, não foi eu que falei, foi Paulo. Olha, a gente está cercado por um bando de gente espiando o nosso comportamento. Né? Agora, que negócio? O bando de gente que está vigiando
vai depender muito daquilo que você está fazendo, está pensando. O Kardec ele falava uma coisa bem interessante. Diga-me o que pensas e eu vos direi com quem andas. Não é diga quem anda, eu vou direi quem é. Não. Não, porque se fosse assim, não é? Jesus ia ser a pessoa mais, né? O pior do mundo. Jesus andava com prostituta, com ladrão, né? Então a gente já diria quem era Jesus, aquela companhia dele. Não é isso. É como você está pensando, como é que você está agindo. Então já tem esse toque aqui maravilhoso de que quando eles saíram, já mudaram de comportamento. Mudaram de comportamento. E continua ele aqui, ó. Longos dias perderam na disputa para que lado que eles iam. Né? Para que iam para que lado. Né? Longos dias perderam até que o grupo se desuniu. Cada falange atendendo aos seus próprios caprichos, guarda essa palavra aí, capricho, com absoluto esquecimento do objetivo fundamental, porque, vamos lembrar, o pessoal está morrendo lá. O pessoal está com a febre maligna. Eles estão morrendo. E estão discutindo para que lado ir. Qual o melhor lado, né? Se é para lá, se é para cá, se é pelo meio, né? Não estou falando de política, eu estou falando de gestos. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com a decisão. Criados os roteiros diferentes, como se dilataram os conflitos. Ou seja, não adiantou ir para cada um para o lado. Não adiantou. Porque eles continuaram brigando. Bom, e aí o que acontece? Tem uma viagem que o Kardec fez, Allan Kardec, tem alguém assim pela primeira vez aqui? Eu estou falando uma opção de coisa. Não, né? Então todo mundo sabe que quando eu falo de Allan Kardec, não sabe quem é, né? Então, outro dia eu estava num centro espírita, né? E eu estava falando lá, eu estava falando de Allan Kardec, falei de Leon Denis, eu estava assim, né, soltando, né? Estava inspiradíssimo. E aí tinha umas 4 ou 5 pessoas, eram 4 pessoas, que era a primeira vez deles ali. Eu estava falando grego com eles. Que totalmente, não sabiam, né? E aí eu parei tudo, fui explicar, dar o nome às pessoas, né? Mas então o Allan Kardec, ele fez uma viagem. Ele fez uma viagem para ver como é que estava o movimento espírita. Porque ele acompanhava pelas cartas. Né? Então, recebia uma carta dali, recebia outra carta dali, até que convidaram ele para conhecer. Ele já tinha feito uma viagem em 1861, né, naquele negócio a uma incrível velocidade de 60 km por hora, né, no trem, né? E ele fez uma segunda, porque inclusive ele estava muito preocupado com o movimento espírita, porque em 1862, acreditem, já estava dando problema de cisão, de separação, né? Como hoje a gente está tendo, né? A gente já teve no Brasil, a gente teve um grave, muito grave mesmo, que foi no início do século XX, que foram os científicos, o pessoal que achava que o espiritismo era uma ciência, e tinha assento espírita só para o pessoal científico, você ia lá. Tinha um grupo que achava que o espiritismo era uma religião, e tinha um grupo que era kardecista. Quer dizer, era o pessoal do centro, né, que achava que eram as duas coisas. E tinha centro espírita para cada um. Né? Então, o pessoal, não, eu acredito que é científico. Né? Qual o centro espírita que eu tenho que ir? E a gente está muito próximo disso. A gente está muito próximo disso. Hoje são os progressistas e os conservadores. Né? E a gente está muito próximo já. Eu vejo muita gente já perguntando, Henrique, tem um centro tal que eu possa ir, porque eu vou me sentir mais à vontade? Então, ele está chegando próximo disso. E, em 1862, o espiritismo tinha 5 anos, gente. Já estava tendo problema de divisão do movimento. E aí o Kardec vai, porque ele foi convidado para conversar lá com o pessoal, e é muito bom, esse livro é um livro bom para se ler. Ele fez
200 anos, ano passado, né? 1800, não, 200 e... eu sou péssimo nisso, gente. 1862 menos 2022. Podem fazer a conta aí, tá? 260, 160? Gente, pelo amor de Deus, péssimo nisso. Usa a calculadora. Faz a calculadora, vocês me ajudam, né? Vocês se divertem com a minha dificuldade Faz a matemática. calculadora aí. Mas aí fez aniversário, e a gente estava conversando sobre esse livro, e uma coisa bonita que aconteceu foi que o Kardec ele encontra um centro espírita de trabalhadores braçais. Porque o espiritismo nasceu para os intelectuais. O espiritismo não nasceu para a classe trabalhadora. Ele nasceu para os intelectuais, porque naquele momento o espiritismo precisava se firmar. E para se firmar, ele precisava de credibilidade. Quem é que ia dar credibilidade? O pessoal importante. Mas o espiritismo, como o evangelho, e o espiritismo é o evangelho redivivo, é para os simples. Tanto que não é todo mundo que entende. É uma mensagem muito simples. Muito simples mesmo. E o que acontece é que ele encontrou já um centro espírita com operários. Na França, gente, mais de 90% das pessoas não sabia nem ler nem escrever. E ele fica assim, porra, como é que vocês estudam? É simples, alguém lê e a gente debate. E vocês entendem? Claro, porque a mensagem é simples. É lindo, ele fica muito emocionado com isso. E ali começa o caminho do Evangelho do Simples, o Espiritismo, né, que infelizmente não está atingindo o povão, vamos dizer assim, né, as grandes massas, mas deveria, porque é o Evangelho dos Simples. O problema do Espiritismo, eu vou dizer para você, esse pessoal, esses palestrantes, entendeu? Ficam falando aí, né, porque, olha, né, fora da caridade não há salvação. Né? E aí já complica um pouco. E a salvação depende de você. Aí esse ponto que o pessoal vai embora. Aí, ó, se o pessoal, pô, vocês já espaço vazio aí? Esses palestrantes estão falando aí. Aí estraga tudo. Né? Aí ninguém fica, porque ninguém quer cuidar da sua própria salvação. Né? O pessoal quer o quê? Quer o externo. Quanto é que eu tenho que pagar? Né? A quem que eu tenho que pedir? Né? E não é assim, né, gente? Nós temos que cuidar disso. Pode levar tempo, não é uma exigência, é uma coisa legal que a gente tem que conversar, porque não é uma exigência, porque nem sempre a gente tem estrutura para cuidar disso. Mas a gente vai começando já a cuidar. Não é? Porque é difícil, às vezes, você se voltar para o seu interior, né? Para você fazer aquelas autoanálises, é difícil. Mas a gente vai começando. Então, o Espiritismo não exige nada da gente. Ele só quer que a gente seja feliz. Isso que é importante. Bom, aí o Kardec, nessa viagem, vai lá tratar dessa cisão, ou do começo dela. O que ele faz? Ele dá alguns conselhos para o pessoal. Eu vou separar só 3 aqui, né, durante a história de Jesus. O primeiro que ele coloca é assim, ó, colocar-se do lado daquele que tiver mais caridade. Então, na galera que foi para cá, foi para lá, foi para o meio, né, você analisa. Né? E aí, infelizmente, você tem que fazer uma escolha. Não é? E não é uma escolha apaixonada. Eu estou colocando vocês numa fria, não estou não? Nossa Senhora. Não queria estar na pele de vocês, tá? Brincadeira. Mas a verdade é essa. Você tem que escolher, né, o lado que tiver mais caridade. Qual é o lado que tem mais caridade? Não é? E eu não estou falando de partido político, não. Não estou falando de ideologia, não. Eu estou falando de você escolher um lado. De que lado você vai ficar. Né? No caso aqui, você tinha que ter escolhido um lado. Sozinho você não ia. Nesse caso aqui. Então, teve um pessoal que foi para um caminho lá, mais difícil, outro pessoal foi um caminho mais rápido, mas era mais complicado. Né? E na discussão, bom, qual o pessoal que quer mesmo ajudar? Não estão pensando só em si. Eu vou chegar lá, vou salvar todo mundo, pô, vou voltar herói. Não vou com esse pessoal, não.
Não. O pessoal quer a fama dele. Aí vamos dizer que o outro, vamos lá, só fazer a nossa parte, a gente vai embora, né? Vamos fazer, cuidar do nosso e vamos embora. E aí o outro, vamos dizer, por exemplo, poxa, vamos lá, a gente vai, vamos nos esforçar, vamos dar o nosso melhor para ajudar aquele pessoal. Esse pessoal é legal, vou com eles. Então a gente tem que tomar uma decisão. Qual é o lado melhor? Então, parem e pensem, analisem os discursos, até para votar. Analisem os discursos. Quem é que tem mais caridade? Quem é que vai representar você melhor lá no Congresso? O melhor centro espírita, não é? Poxa, eu fui no centro espírita, pô, não bateu legal, o pessoal fazia umas coisas lá estranhas, sei lá. Eu não gostei do que eu ouvi. Aí você vem aqui, né? O pessoal está aprendendo. Aí você chega assim, eles estão aprendendo ainda a fazer o bem. Pô, vou num lugar que já saibam fazer o bem. Né? Poxa, pelo amor de Deus. Mas esse nome é lindo, né? Ai, gente, eu acho lindo. Aprendizes do Bem, é uma coisa tão bonita. E então você vai e você faz a sua escolha, porque você é responsável pela sua escolha. Não é o centro espírita, não é o partido político, não é né, a escolha que você fizer. Vamos lá, senão eu vou falar de política, aí não vai dar certo. Não, vamos lá. Bom, então, o lado que tem mais caridade. Aí você analisa, mas o que é caridade? Caridade é o quê? É ser benevolente com todos. Aí fica fácil pra caramba. Quer ver como fica fácil? Né? Esse lugar que eu escolhi trata todo mundo igual? Trata todo mundo igual? Não discrimina ninguém? Né? Aí você coloca lá, vê a conversa das pessoas. Não é? Discrimina negro? Discriminam LGBTQIA+, eles discriminam esquerdista, bolsonarista, lulista, discrimina, né? Então eles são o quê? Eles são indulgentes, aceitam todo mundo, né? Beleza. São benevolentes, ajudam todo mundo? Se pintar, como é que é a distribuição de cesta básica? Não, só dou cesta básica, né, para quem fizer tal coisa. Sim, então não são benevolentes, não. Estão escolhendo. Perdoam as ofensas? Claro que isso aí é um pouco difícil de analisar, não é? Mas, por isso que a gente tem que conviver. É a convivência. Está aí outro momento. Você que está aí me ouvindo na internet, né? Talvez você não pôde vir porque você tem alguma aí dificuldade de locomoção. Mas se você não tiver, olha o que está acontecendo. No centro espírita, você não precisa de ver o centro espírita para tomar passe. Você não precisa ser o centro espírita para fluidificar a água. Não precisa. Você faz isso em casa. Talvez uma prece, invoca os bons espíritos. Passe, você toma em casa. Eu até falo, gente, tomar passe com um médium na sua frente, né? Às vezes não é tão eficaz, porque o passe, ele é espiritual. Está lá na Gênese, né? Pega a Gênese ali, capítulo 14, aí o item acho que é 33. Ele fala assim, tem um passe anímico, né, que é da própria pessoa, você pode até vender, ganhar uma grana, não tem problema, é seu, você vende, é teu. Né? Mas tem o espiritual, que é direto dos espíritos. Você faz uma prece e pede um passe. Sem intermediário, a melhor coisa que tem. E tem o passe misto, que é esse que a gente dá. Né? Então você pode tomar passe em casa, você pode frutificar tua água em casa, você pode assistir palestra em casa, você pode fazer estudo em casa, mas tem uma coisa que você não pode fazer, que é uma coisa maravilhosa. Conviver. Convivência. Isso não tem preço. Você trocar um sorriso com alguém, olhar nos olhos de uma pessoa, sentir, né, o quanto ela está contente você está aqui, você notar o quanto ela está contente. Cheguei, recebi um sorriso desse cara aqui, pelo amor de Deus. Uma delícia. Foi bom sentir bem-vindo, acolhido. E isso você não vai ter, não é?
E é claro, eu expliquei antes, pelo amor de Deus, não desliga, não sai, tá? Eu expliquei, você é muito bem-vindo aqui, aí na sua casa. Mas a convivência. Que é isso humano, né? que é isso que falta em muitas casas espíritas. É isso que falta. A gente se conhecer pelo nome. Não é? Porque na hora que a gente está angustiado, quando a gente é recebido e a pessoa fala, puxa, ô Giovana, que bom você está aqui. Você se sente acolhido. Esse acolhimento e essa convivência. Bom, vamos lá. Continuando a história, reduzidas agora numericamente as expedições, sofreram com mais rigor os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. Quer dizer, a galera se dividiu e continuaram discutindo. Não terminou a discussão. Continuaram brigando. Mesmo indo para um lado, para o outro, pelo meio, esse grupo continuou brigando. E que ele fala só, golpes esterilizantes da discussão. Porque a gente briga e o que acontece? Acaba que não vai saindo mais nada dali. A gente vai murchando, a gente vai perdendo a fertilidade. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. E aí você pega essas brigas em rede social, né, se vocês acompanham rede social, vocês pegam essas brigas, e eu vou dizer para vocês, eu não acompanho, mas a gente ouve falar. Com certeza, vocês devem ouvir falar, né, o quanto que se briga por nada. Se briga por nada. Você começa a brigar, né, e vocês vão ver aqui, olha só, entre os que marchavam pelo trilho mais curto, né, pela campina, pela serra, eles lavravam discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Dias e noites preciosos eram despendidos em comentários ruidosos. O que é comentário ruidoso? Briga. E discutiam. Quanto à febre, quanto às condições de enfermo, quanto às paisagens em torno. Eles estavam brigando já por causa das coisas em torno. Começaram a brigar por tudo, por todos, por qualquer coisa. Se estava calor, se estava frio, se tinha comida, se não tinha comida, né? Se tinha lua, se não tinha lua, estavam brigando por tudo. Por quê? Porque eles não estavam mais imbuídos daquilo que eles queriam, que eles deveriam fazer. Eles se perderam, estavam preocupados com eles. Com eles. E aí brigavam, colocavam tudo para fora. E Kardec, então, dá outro toque. Ele dá vários toques, eu separei 3. Primeiro, ficar do lado de quem tem mais caridade. O segundo, ele fala assim, nunca dizer a seu irmão raca. O que é raca? Raca é xingamento, é menosprezar. Nunca dizer isso para o irmão. Nunca. E olha, gente, rede social é o que mais tem. Xingar, menosprezar, né, humilhar, cancelar, lacrar. É o que mais tem. A gente está falando isso direto. Né? Eu ouço comentários, né, e aí eu sou um privilegiado, falando sério, sou um privilegiado. Porque eu tenho tanto amigos da direita quanto amigos da esquerda. Né? Amigos mesmo, amigos. E aquele negócio, a gente conversa muito, a gente conversa aí, a gente vai ouvindo as coisas. Né? E, infelizmente, como se xinga? Xingar mesmo, xingar. Como se xinga? Né? Como se destila ódio? É o que está acontecendo aqui. Está acontecendo no caminho que nós estamos trilhando hoje no Brasil e no mundo. Né? Essa divisão que está acontecendo, ideológica, não é só brasileira, está acontecendo no mundo. E a gente está fazendo isso, um xingando o outro, só porque pensa diferente. Porque às vezes o cara não fez nada, ele só pensa diferente. Né? E não é só ideológico.
né? Por ser negro, por ser gay, né? Por ser. O pessoal ali só existe e ela às vezes já está errada, porque tem alguém que está olhando atravessado para ela. A gente está chegando a esse ponto. E aí chega a um ponto muito difícil, né? Vocês devem ter estudado, né? Quando estavam no antigo ginásio, né? Hoje é o ensino fundamental, quando estavam no ensino médio, vocês devem ter estudado o nazismo, né? O nazismo. A patrulha ideológica era tão forte que até os pais não comentavam as coisas na frente dos filhos. Porque os filhos falavam tudo para a polícia ideológica. Né? E às vezes era um comentário inocente, num comentário à mesa de jantar, a mãe comentava, o pai comentava, né, que qualquer observação, e aí o filho ia lá, falava e denunciava. E a pessoa ia presa. Porque falou alguma coisa. Né? A gente fala o que a gente pensa. Ele tinha pensado, ele pensou, falou e foi preso. E era assim, que a vida acontecia dessa forma. E aí todos viviam com medo. Com medo. E a pior coisa do mundo é a gente viver com medo. Porque aí acaba a nossa fé. Continua então. Horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento, interrompiam a viagem. E agora, olha só, sendo a muito custo evitadas cenas de pugilato e homicídio. Gente, eles estavam se matando. Eles estavam se matando. E a gente está vendo isso acontecer. As pessoas estão quebrando, estão se matando. Pensa que melhorou? Surgiram as contendas a propósito de mínimas questões, com pleno desperdício de oportunidade. Em razão disso, tanto se atrasaram os viajores do atalho, quanto da planície, quanto do monte. Quer dizer, pegaram para lá, foram para cá, foram pelo centro. De vez que se encontraram no Vale da Peste, a um só tempo e chegaram juntos. Se dividiram, brigaram, fizeram tudo, chegaram juntos. Com enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto a míngua do prometido recurso não sobrou nenhum vivo na carne. Quando eles chegaram, todos tinham morrido. E o desperdício de recursos, a gente gasta muita energia discutindo. Percebam isso. A gente gasta muita energia se preocupando, que 70% a 80% das coisas que a gente fica preocupado não acontecem. E a gente gasta muita energia discutindo, falando coisas. A gente fala coisas, não, a gente fala sobre outras pessoas, a gente fala coisas e muito pouco a gente fala sobre ideias. Aqui, nesse momento, eu estou falando sobre ideias. Não fiz nenhuma fofoca espírita, né? Não, nenhuma fofoca espírita. Um dia eu vou falar uma fofoca espírita para vocês. Tem uma porção. Vou dar só um spoiler. Leia a Revista Espírita. A Revista Espírita é uma publicação que Kardec fez de 1859 a 1858 a 1869. Lá tem muita fofoca, gente. Vocês vão encontrar. Eu não aguento, eu vou contar uma fofoca. Olha, sabe essas psicografias que tem aqui no Evangelho, né? Por exemplo, aqui, ó, Paulo o Apóstolo, tem no capítulo 10, perdão das ofensas, aí tem do Simeão, que é o Espírito, Paulo o Apóstolo, né? Lá na Revista Espírita você descobre o médium que psicografou. Gostou da fofoca? Me aguardem para mais depois. Mas na Revista Espírita tem umas coisas bem legais. Mas vamos lá. Aí, quer dizer, aí, gente, morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Enquanto os mensageiros discutidores, né, distraídos, discutidores, estavam lá distraídos, né, com as suas
com as suas... com o seu orgulho, o seu egoísmo, né, os seus interesses próprios, é isso que eu queria falar, as pessoas estavam morrendo. As pessoas estavam morrendo. Não é? Da prática, né? Nós somos médicos, está ali uma pessoa agonizando, não é? E eu acho que ela está tendo um ataque epilético. Aí, não, ela está tendo um ataque cardíaco. Não, eu acho que é epilético, é cardíaco. Ah, não, com certeza é epilético. Você não está vendo a pessoa se contorcer daquele jeito? Não, daquele jeito ali, o peito dela é cardíaco. E a gente fica uma meia hora discutindo, quando chega lá, a pessoa morreu. É simples assim. A terceira dica que eu separei do Kardec. Kardec fala assim, se eu tivesse de opinar numa divergência, uma discussão, eu me preocuparia menos com a causa e mais com a consequência. Ah, poxa, tão fácil, né? Vai falar isso pro pessoal que está discutindo. Duas coisas você não deve fazer com duas pessoas discutindo. Pedir calma. Você só fica até enerva mais a pessoa, está provado cientificamente. Né? E a outra coisa é falar assim, gente, vamos pensar assim, né, com mais tranquilidade. Ninguém vai pensar com mais tranquilidade, porque ninguém fica tranquilo. Então, o que a gente tem que fazer? Quando nós tivermos com divergência, pensa na consequência. Tem adolescente aqui? Não tem adolescente, né? Adolescente ainda desculpa um pouco, adolescente está ali ainda... Né? Não, mas é verdade mesmo, o adolescente ainda está formando conceitos, então é mais difícil para ele. Mas nós adultos, nós já sabemos o que é a consequência. Nós já sabemos o que é a consequência. Né? O que a gente não quer é arcar com as consequências. Não é? Porque a gente quer botar o pé na jaca, quer, não é? Mas, só mais um pedacinho de pizza, sou eu no sábado. Eu no sábado sou assim, né? 2 pedaços, só mais um, no sábado. Só uma vez por semana com pizza, né? Nem conto para vocês como é que é. O que acontece? Consequências. Então, quais eram as consequências? Você tinha ali pessoas, né? Pelo que Jesus está falando, eram pessoas preparadas. Eram pessoas que tinham algum raciocínio, pessoas que sabiam manipular medicamento, pessoas que sabiam cuidar de doentes, pessoas preparadas. Então sabiam o que é causa e consequência. Sabiam o que é causa e consequência. Vocês sabem o que é causa e consequência, né? Sabe, tá? Tudo bem. Falando sério, gente, porque tem gente que não sabe. Né? Eu jogo uma bolinha na parede, o que acontece? Ela volta, aí tá legal, pronto, tô mais tranquilo. Agora eu tô tranquilo. Mas a verdade é essa, mas tem gente que joga a bola volta, bate na pessoa, a pessoa xinga a bola. Que absurdo é esse? Como é que pode? Como é que pode eu vou jogar a bola voltar contra... Se voltar contra mim, e ela bota a culpa na bola. É verdade. Não sou eu que diz, não. Eu não lembro de estar isso no Evangelho. Mas no Evangelho tem um espírito que fala. Olha, se a pessoa começa a falar com um objeto inanimado, ele não fala assim, mas eu falo, se afasta dela, tá? Ela tá falando no celular e fala, também você não disca direito? Assim, toma uma distânciazinha, porque ela pode jogar o celular em alguém ou avançar em você. Porque se ela chegou no ponto de falar com o celular, aí, que você não é Alexa, não é Alexa. Hoje, na aula, a gente está falando da Alexa, meu Deus do céu. Então, rapidamente. Eu dou aula para a terceira idade, e aí, coitada, a senhora chateadíssima, que ela mora sozinha, o filho deu uma Alexa para ela. Não, mãe, é para você não se sentir tão sozinha, ter com quem conversar. Assim, olha, eu pensei que eu sou mal, né? Pegar a Alexa e jogar na cabeça do filho, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Tudo bem. Mas aí, como eu sou espírita, eu não vou dar essa sugestão, porque eu pensei. E quando a gente pensa, acontece, né? Ser espírita dá por isso que ninguém fica aqui. Por isso que ninguém fica. Porque quando você pensa, você agiu. Pronto. Por isso que ninguém quer ser espírita. Olha só. Horrível. Mas é uma coisa séria mesmo, né? Vigiar nossos pensamentos. Jesus falava isso com a gente. Bom,
E aí Jesus vai tirar a conclusão, para a gente concluir também aqui, que o tempo está acabado. O mestre fixou nos aprendizes um olhar muito lúcido e aduziu, e falou: nessa história, temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença. E vemos o retrato de portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes. Aquelas pessoas que estão imbuídas, né, de levar o evangelho para todas as pessoas. Essas pessoas estão se dividindo. Olha só. Que falam na terra em nome do Pai. Né? Gente, ele adivinhou que o movimento espírita está dividido? Não. Né? Todas as religiões estão sofrendo da mesma coisa que nós. Né? A esquerda, a direita, os progressistas, os conservadores. Está acontecendo. Né? Não é, o Divaldo fez como é que chama? Divulgou alguma coisa. Aí já fala, mas se fosse o Chico, gente, o Chico está desencarnado, coitado do Chico. E a gente pode julgar? Não pode julgar. A primeira coisa que a gente aprende, né? Não julga. Não julga. E a gente julgou. A primeira coisa foi julgar o Divaldo. Por favor. Né? O que a doutrina fala? A doutrina fala liberdade, né? Livre-arbítrio, a liberdade que você tem de falar. Meu Deus do céu. E a gente vive melhor assim, respeitando o espaço do outro. O que Jesus falou mesmo? Se você não tem nenhum pecado, joga a pedra. Não é isso que ele falou? Não é? Então, engraçado, a pessoa de gente jogou pedra. Será que está sem pecado? E então, Jesus acaba falando assim, os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido os valiosos recursos do céu, para os que sofrem, choram, em consequência da ignorância da aflição dominante do mundo, esquecem as obrigações que assinalam a vida. Porque os homens, a gente está ali, à frente da casa espírita, né? E sujeito a falhas. Claro que a gente está. Claro que a gente está sujeito a falhas. Meu Deus do céu, quem é o verdadeiro espírita? É o que combate as más inclinações. Não é? Então, é aquela história que nós somos aqueles o quê? Aqueles que fazem uma força danada para não errar, mas erra. Porque errar é comum. A gente aprende corrigindo o erro. É isso que a gente faz. Essa deve ser a nossa vida. Corrigir os nossos erros. Mas a gente não admite o erro, o orgulho. A gente não compartilha o erro para ver como o outro pode nos ajudar. Egoísmo. Olha só. A gente não pode ficar com vergonha porque errou. Pelo contrário. A gente procura ajuda. Como é que eu faço para corrigir isso? Porque senão é orgulho. Né? E se você esconder uma informação, é também egoísmo. A gente não pode fazer assim. E aí complementa Jesus. Sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, se desmandam em desvarios verbais de toda espécie. Ou seja, esquecendo tudo que a gente aprendeu, a gente começa a falar. Né? E falar com agressividade. Porque a gente quer se defender. E a gente se defende agredindo. Né? Às vezes nem agride. Fala uma verdade, sabe? Mas você também é assim. Não precisa, não tem necessidade nenhuma. O Chico ele falava uma coisa assim, né? Quando a caridade é muito discutida, o auxílio chega atrasado, chega tarde. Então, o que a gente precisa? Claro que a gente precisa conversar, claro, trocar ideia. Claro que a gente precisa. Mas a gente não pode ficar discutindo muito. Repara bem, quando você começa a falar a mesma coisa durante muito tempo,
e começa a pisar e repisar aquilo, gente, já não é mais produtivo. Repara bem, né, quando acontece alguma coisa, aí você fala com ele, no café da manhã você está falando aquilo, na hora do almoço você está falando a mesma coisa, no jantar você está falando a mesma coisa. Né? Geralmente essas notícias aí escandalosas. Por isso que o jornal rende. Sabe que você vai alimentar aquilo. Agora, alguma coisa construtiva que dá trabalho de pensar, a gente não constrói. Né? E a gente está se acomodando. Bom, para terminar, Jesus fala assim, ó, afagando uma das crianças presentes, qual se concentrasse todas as esperanças do sublime futuro, finalizou sorridente e calmo. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve nos distrair do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Então, para terminar, o que o Senhor nos confiou? Pense aí, cada um de vocês. O que o Senhor nos confiou? Tocar uma música, não é? Falar, não é? Eu não sei, fazer a bolsa, não é? E aí pense nesse trabalho simples que vocês pensaram agora que vocês estão realizando. Se vocês estivessem discutindo, né, e divididos, será que eu conseguir fazer? Muito provavelmente não. Vou dizer uma coisa para vocês, certamente que não. Certamente que não. Então, qual é o segredo? Não é o livro, tá? Gente, pelo amor de Deus, o universo não conspira a nosso favor, tá? Não. Quem conspira a nosso favor somos nós mesmos. Nós é que movimentamos forças para nós. Né? Tudo, olha, sempre desconfia quando vier de fora. Vem de fora, né? O que vem de fora não afeta você. Né? O que afeta você é o que você constrói dentro. Né? Então não fique esperando, né, o universo conspirar, porque o máximo que pode acontecer é um meteoro cair e algum estar atento, que dá para ter tempo de desviar. Né? Então, prestem atenção naquilo que vocês estão pensando, no site que vocês estão visitando. Está incitando vocês ao ódio, à separação, fica longe de fulano, fica longe de Beltrano, evite, fuja. Preste atenção. Né? No Evangelho vocês nunca vão ver esse tipo de comentário. O comentário vai ser sempre o seguinte: ama teu próximo, se aproxima do teu próximo para amá-lo melhor. Ama a Deus sobre todas as coisas. Deus está em toda parte. Então você está sempre próximo de Deus. É sempre um discurso de aproximação, nunca de divisão, nunca de construção de muro, sempre de ponte, sempre ligando um ao outro. Fica atento a esse tipo de discurso que o Evangelho e o Espiritismo dá para a gente. Então, ó, deixo vocês essa história, tá? Jesus no lar, do Neio Lúcio, um espírito que foi educador, foi professor. O Neio Lúcio foi professor. Ele foi o pai do chefe do Chico. Na época ele trabalhava na Fazenda Modelo. Né? Esqueci o nome dele agora. Neio Lúcio foi, né, enquanto estava encarnado, ele foi professor. E foi importante. Ele foi bastante importante em Pedro Leopoldo, um professor que dinamizou muito a alfabetização de crianças. E o Neio Lúcio ditou esse livro para o Chico, escreveu esse livro, né, com o Chico Xavier, chamado Jesus no Lar. Essa história está lá, o capítulo 23. Gente, obrigado. Acho que eu passei, eu não estou enxergando bem o ponteiro. Mas está na hora? Tá na hora. Gostou da desculpa do ponteiro? Mas eu acho que é isso mesmo. Obrigado, gente. Obrigado, Henrique. Obrigado aí pela reflexão. Os nossos irmãos vão ficar em casa. Que a paz de Deus continue nos lares e nos corações.